Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula referente à Grécia Antiga, lembrando que nós já havíamos começado a falar sobre esse assunto em sala de aula, mas como já víamos tendo alguns alunos faltantes, resolvi falar novamente aquilo que a gente já tinha visto em sala e retomar da onde nós paramos na última aula. Muito bem, a região então da Grécia Antiga vai ser toda essa colorida aqui nesse mapa. Temos o contato de vários mares nessa região e percebemos geograficamente que é uma região bastante atípica, muito recortada, não existe uma continuidade na sua extensão geográfica. Isso vai render uma série de características, inclusive políticas e econômicas dentro dessa civilização. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode destacar nessa região é justamente a questão geográfica da onde se instala essa civilização grega. Para a gente poder falar um pouquinho melhor dessa civilização, eu dividi em alguns períodos, para a gente ir se situando quais as características distintas de cada período. Então, temos do pré-homérico até o helenístico, tá? Todas elas vão estar demarcadas com a sua data específica. Pode ser que em algum outro livro vocês encontrem uma nomenclatura um pouco diferente, mas as datas, a princípio, elas têm que ter essa mesma datação aí, porque existe uma padronização, ok? Então, começando nesse primeiro período, que é o período pré-homérico, de 2000 a 1100 a.C., é quando a gente começa a formação do que virá a ser essa civilização grega. O início, o berço da civilização grega é a ilha de Creta, que é essa ilha encontrada logo aqui embaixo, marcado aqui na cor mais laranja. A ilha de Creta, então, é onde começa a se desenvolver uma civilização bastante marcante na região da Europa e é onde a gente tem já alguns relatos, inclusive, de poetas, como por exemplo o próprio Homero, e de outras mitologias falando um pouco sobre essa região. Nós temos então como destaque a figura mitológica do Minotauro, que tem uma relação direta com o rei Minos, que foi um rei muito poderoso dessa época. Tá? Na apostila de vocês tem um pouco mais sobre a mitologia, que vocês podem ver lá. E, na verdade, o que vale a pena destacar dentro da história, quando a gente utiliza um relato mitológico, é o que aquela mitologia quis dizer. Então, a gente tem uma história, de um monstro que nasce metade ser humano, metade touro. Então, a gente sabe que isso é inconcebível dentro de uma normalidade biológica. Mas, na verdade, a mitologia do Minotauro traz uma realidade histórica que era a autonomia, da qual a ilha de Creta acabava predominando sobre outros locais, outras regiões. Então, o fato de ser uma região muito forte politicamente e economicamente falando, ela dominava outras regiões, inclusive no pagamento de impostos ou coisas desse tipo. Era então um local muito invejado e teve várias invasões até ter sido invadida e destruída totalmente pelos aqueus. Esses povos aqui relacionados são os povos que geralmente a gente vai ver quando falamos sobre a formação da civilização grega. Então, nós temos alguns outros povos chamados de indo-europeus que vão originar a civilização grega. Eólios, jônios, aqueus e dórios. Os aqueus são esses que vão conseguir acabar com essa hegemonia da ilha de Creta e vão começar a exercer um domínio a partir desse momento nessa região, principalmente os aqueus e os dórios. Tudo isso vocês vão encontrar lá na página 2 e 3 da aula 5 de vocês. Ainda falando sobre a ilha de Creta, algumas coisas que a gente pode destacar. Existem alguns vestígios históricos ainda deixados dessa região, principalmente dos grandes palácios desse período. E nós temos então aqui também algumas imagens
que relacionam justamente a história da ilha de Creta com a história da mulher. Então, era um local onde você tinha uma participação das mulheres, inclusive em atividades mais livres, atividades como, por exemplo, esportes, como é o caso dessa primeira imagem aqui, onde a gente tem a participação das mulheres no pugilismo, e elas são retratadas em várias outras demarcações, seja nos palácios, como o Palácio de Knossos, né, que é esse aqui do canto. Então a gente percebe que na ilha de Creta existia uma participação muito maior da mulher do que em outros locais da região da Europa. Muito bem. Após a invasão dos dórios na região, né, que antes era dominada pelos aqueus, a gente tem o início do período homérico, tá? Na verdade, esqueçam essa marcação aqui que ela tá errada, tá? É 1100. Então é 1100 a.C. até 800 a.C., ok? Então, o período homérico de 1100, quando acontece a invasão dos dórios, a gente começa a demarcar um outro momento, porque algumas coisas começam a se modificar nessa civilização que está surgindo. Então, antes, no domínio dos aqueus, era mantido ainda para essa civilização terras comunais, que era a ideia de você ter terras, né, no benefício geral da população. Não existia a ideia de propriedade privada. Quando os dórios invadem, essa ideia de privatização das terras, por exemplo, começa a surgir. As terras deixam de ser comunitárias e começa a formação dos genos, que é essa primeira estrutura que depois vai dar origem à estrutura política da civilização grega. Os genos, então, eram esses conjuntos, reuniões de famílias. Antes era muito mais comunitária essa ideia das famílias que se cuidavam e que tinham um território específico para desenvolver funções, mas que era tudo tirado em benefício comum. A partir desses genos, então, a gente tem esse conjunto de famílias que tem uma divisão de trabalho, inclusive, numa liderança de uma pessoa, que é um patriarca, um pater familias, mas você começa a ter terras direcionadas muito mais para uma renda e algo que vai ser controlado pelos governantes, por algumas classes sociais específicas. É aí que a gente tem também um desdobramento que depois vai dar origem às classes sociais da Grécia Antiga. Nós temos também, então, um aumento populacional nessa região e a gente pode falar que é o início da polis, que é essa clássica cidade grega, tá? A gente já vai ver um exemplo ali mais para frente. O período é denominado homérico justamente pelo poeta Homero, que foi muito importante como um demarcador, né, trazendo registros sobre a história dessas civilizações. Muito do que ele traz, né, são registros mitológicos, então a gente não pode dizer que ele era um historiador ou algo do tipo, mas dentro dessa mitologia é possível estudar com certeza, né, as atitudes, as vontades desse povo, da civilização grega e de que forma que essa mitologia contribuía para contar algo sobre a vida deles. Então, essa polis que começa a surgir, a se desenvolver nesse período homérico, é justamente aquela polis que a gente tem bem padronizada do estilo das polis gregas, que é a Acrópole, a divisão da Acrópole e da Ágora. Então, a Acrópole, essa imagem é uma fotografia mais atual, né, da cidade de Atenas. Então, a Acrópole era essa parte alta da cidade, onde você tinha edifícios que eram relacionados com a questão religiosa, mas também com a questão de proteção militar. Afinal, você tinha um local privilegiado para proteger a cidade, tá? Então, a Acrópole. E nós temos a parte baixa da cidade, também uma fotografia recente, que é justamente a parte baixa onde tinham os encontros, o comércio,
a divulgação de ideias, a discussão política. Então, a base dessa polis grega que vai surgir é essa, baseada na Ágora e na Acrópole. O período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C., né? Então, a gente tem o desenvolvimento dessa polis e, à medida que ela vai se tornando cada vez mais complexa, a gente tem o surgimento de classes sociais. Logicamente, nós temos já desde sempre uma divisão, mas é onde ela vai se consolidar, essa polis, nessa ideia de divisão social. Como as coisas vão se tornando mais complexas e vai tendo um surgimento de novas profissões, por exemplo, o surgimento das classes sociais começa a se transformar em algo muito, muito comum. Então, nós temos escravos na base, né, onde começam a ser aprisionados de guerra, mas também temos escravizados na Grécia Antiga por questão de dívidas. Então, muitas vezes, um grego poderia ser escravizado por outro grego, tá? E temos os eupátridas, que é essa parte mais da nobreza, né? Onde você tem antepassados vindos de uma linhagem grega, né? E aonde eles detêm grande parte das terras, né? Do que entra de dinheiro dentro da civilização grega, mas também as principais funções e os principais cargos políticos, por exemplo, né? Entre a base e esse ápice dessa pirâmide social, a gente ainda tem alguns estrangeiros que residem nesse local e comerciantes e artesãos. Temos um processo de urbanização nessa região e começa a surgir a característica que eu acredito que é uma das características mais marcantes das cidades gregas, que é esse conceito de cidade-estado. Elas começam a ter uma descentralização política. O conceito de cidade-estado é muito importante para a gente entender a civilização grega e que momento isso acontece. Então, parafraseando a própria apostila lá de vocês, cidades-estado, pequenas comunidades isoladas, cuja principal característica era a autonomia política, isto é, as cidades gregas eram independentes entre si e nunca chegaram a constituir um estado único na Grécia Antiga. Então, todas aquelas pequenas cidades que a gente viu lá no começo, né, todas elas são cidades-estado. Cada uma tem uma autonomia, apesar de se enquadrarem e se verem como sendo da civilização grega, dividem os mesmos antepassados, dividem a mesma forma de cultuar a religião, dividem a mesma língua, por exemplo. Mas cada uma delas possui uma autonomia política, uma forma de conduzir a vida política e econômica, tá? Então, esse termo cidade-estado é algo que fica muito comum nas cidades da antiguidade, mas principalmente com as cidades gregas nesse momento. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as duas principais cidades-estado da civilização grega, que é Esparta e Atenas, e vamos começar a ver algumas outras características também do declínio já da civilização grega. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, espero que tenham gostado. Se atentem que cada videoaula, né, em cada parte, a gente vai ter algum tipo de atividade específica para mais tarde vocês me entregarem, ok? Boa aula!